Olá, queridos ouvintes da Rádio Peniel, FM 95.3. Mais uma vez nós estamos aqui ao vivo, transmitindo o programa Momento Jurídico, também pelo nosso canal no YouTube, jurisdigital.com. Logo em breve vocês estarão acompanhando a transmissão do nosso programa. Estamos aqui reunidos mais uma vez, eu, Paloma Torquato, doutora Carla Biancardini, doutor Newton Borges. E vamos dar continuidade, né, doutor Newton? Com certeza. Boa noite para os ouvintes. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Educativa PNL e do nosso canal digital. E para a gente antes de estar iniciando, né, a nossa conversa, a gente quer deixar o nosso telefone, né? É o 65 9981 6117. Sim, caros ouvintes, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, estamos aqui para estar ouvindo vocês. E hoje nós vamos continuar, né, ao nosso bate-papo, aquela conversa que nós tivemos no último programa sobre namoro versus união estável. A gente vai dar continuidade àquele assunto bastante polêmico. Todo mundo quer saber, posso namorar, posso dormir lá, não posso, né? Posso enrolar, não posso. E se eu casar, o que vai acontecer? Quais as opções que eu tenho, né? Vou ter que dividir tudo com ele, não vou. E se ele me trair? E se a gente terminar? Então, assim, é um assunto que gera bastante discussão. Mas o amor está aí, né? O amor está no ar. Todo mundo quer amar, todo mundo quer, né, juntar os trapinhos, todo mundo quer constituir uma família, e outros nem tanto, né? Como a gente já conversou semana passada, tem gente casando e cada um do seu lado, cada um do seu quadrado, como diz o outro. Sim. Eu queria divulgar, a gente está transmitindo o programa pelo canal, pelo YouTube, no canal... Qual canal? Jurisdigital. Tá no ar no Jurisdigital, Sérgio? Ainda não, mas a partir de amanhã sim. Mas tá no seu canal? Tá no meio que eu vou transferir depois para vocês. Ah, tá. Esse programa tá gravado, vai soltar lá. Então... Falha técnica. Pessoal, nosso programa, o YouTube ele exige algumas horas para poder colocar no ar as publicações do nosso canal. Então, a partir do próximo programa, vocês vão estar acompanhando o programa pelo canal Jurisdigital no YouTube, tá? Então vai ficar gravado lá as nossas lives, e aí você pode acompanhar, ver, rever, tirar suas dúvidas, mandar suas dúvidas, deixar seus comentários, tá bom? Dá um like, joinha, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho, as notificações, sempre que a gente publicar vídeos novos você vai ser notificado, né? E poder acompanhar o conteúdo jurídico que vai estar disponível lá para vocês, certo? E também a gente está disponível 24 horas pelo nosso WhatsApp, que o Dr. Newton já divulgou para vocês, 6599816117. Se você tiver uma dúvida agora, neste momento, durante o programa, também já pode mandar, que a gente vai reservar uns minutinhos para esclarecer as dúvidas no final, ou se não, a gente esclarece mesmo quando o programa não estiver no ar, certo? Então, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Peniel. Repete para mim, doutora. O número, WhatsApp 659981 6117. Sérgio, eu quero divulgar seu estúdio aqui. Posso? Depois? Então tá bom. Ainda não estou autorizada a divulgar o estúdio do Sérgio, mas a gente vai divulgar depois, porque ele é top das galáxias, está nos dando uma consultoria, assessoria aqui para transmissão, para gravação, e a gente logo vai poder divulgar o estúdio para vocês, tá? Bom, vamos lá então? Vamos botar a pauta em discussão em dia. Vamos. E o amor está no ar. E o amor está no ar, literalmente, né? No último programa a gente finalizou o início da conversa sobre o tal do namoro qualificado. Eu até fui atrás, porque não conhecia tão assim esse termo, né? E inclusive a gente já tem decisões no STJ sobre Isso mesmo. Essa situação, né? Então, já não é tão novidade assim, não, gente. Isso mesmo. Pessoal que tem mantido aí um relacionamento bastante duradouro, né? Inclusive coabitando, morando no mesmo domicílio, tendo um relacionamento
público, notório para todo mundo. E aí, é união estável ou não é? Então, já tiveram alguns casos, né, que foram parar na justiça para se discutir. E aí, é união estável, é só namoro, tem responsabilidade jurídica, né, pros namorados, né, ou, sei lá, companheiros, mas a justiça não entendeu bem assim, não. Sim, e colocou com o nome, né, vamos dizer assim, o nome mais técnico, né, um namoro qualificado, diferenciando a união estável desse namoro. A principal distinção que eu acho que o STJ colocou foi realmente, né, a vontade, né, das partes de constituir família. Então, é uma linha muito tênue que separa o namoro qualificado da união estável. Então, eu acho que isso vai dar muita ação judicial para discutir, porque num dado momento chega até a ter dúvida até onde é namoro qualificado, até onde já começa aí caracterizar, estável, né? Até onde é casamento. A união estável. Então, a terceira turma do STJ decidiu, e eu acho que foi uma decisão acertada, porque realmente, né, a relação amorosa percebida como união estável, como casamento, a gente casa para constituir família, independente se vai ter filho ou não. Porque muitas pessoas que se casam também não têm filho, né? Sim. Então você não pode falar, tinha filho, é união estável, né? Eu vou dizer que família é só quando o casal tem um filho. Tem um filho, ou alguma coisa assim. Por opção, eles não querem ter um filho. E já vem de um relacionamento com filhos também, né? Sim. Exatamente. Então, aqui o STJ entendeu, no caso de um casal que já tinham vindo, inclusive, de um casamento anterior, mas já namoravam há muitos anos e eles moravam juntos, tinham uma relação pública notória, duradoura, mas o STJ não entendeu que era casamento, porque todos sabiam que eles não encaravam como um casamento, como uma união estável, né? Tinha um limite esse compromisso, então eles tinham uma independência que ficava ali caracterizada, que cada um, em certos momentos, né, do dia, tinha a sua independência, tinha a sua independência econômica, né? Tinha a sua independência social, e que não tinham o intuito de constituir família mesmo, embora o relacionamento fosse um relacionamento estável, né? Então, uma coisa é você ter um namoro que é estável, que você está com a pessoa há muitos anos, que você compartilha com ela momentos em família, de ambas as partes, amigos, mas não tem o intuito de constituir família. Então, essa percepção do STJ eu achei muito acertada, porque senão a gente ia ter aí um festival de pessoas requerendo, né, essa relação jurídica de união estável, que é muito distinto, né, de um namoro qualificado, a gente sabe. Sim. Então, no meu entendimento, pessoal, vocês precisam tomar cuidado. Nós já falamos no programa passado sobre a questão do contrato, então o contrato está aí, vamos procurar seus advogados, né, vamos procurar o cartório, deixar estabelecido esse relacionamento para que vocês não tenham nenhuma surpresa quando encerrarem um namoro longo aí com alguém, né? Eu acho que a gente pode entrar na questão de casamento, né? Porque na época dos nossos pais, né? Na nossa época até, né? Que a gente já não é tão jovem assim. Namoro tinha tempo certo para terminar, para virar noivado e para virar casamento. Até para namorar, né? Tinha hora para namorar, tinha hora para sair. Tinha hora para chegar, hora para sair. E o nosso Código Civil, desculpa, gente, prevê ali as modalidades de casamento e como é que essa relação jurídica, né, vai ser regida em relação aos bens, né? Como é que vai ser essa questão patrimonial entre os nubentes, entre os cônjuges, na verdade, né? Sim. Então, doutora, como que eu provo que eu sou casada? Gente, a relação jurídica, ou ela é pela união estável, que a gente já falou, através de documento público feito no cartório, vai lá, né, faz o documento, a declaração, ou um contrato de união estável, onde vocês podem prever todas, como é que vai ser, se caso venha a terminar, como que vai ser, vai compartilhar os bens, né, adquiridos depois da união estável ou não. Então, documento público, né, pelo cartório, vai comprovar a união estável. Agora, casamento.
Qual que é a prova de que existe um casamento? A prova que existe um casamento é a certidão de casamento. Igual a certidão de nascimento, certidão de óbito, né? Sim. E assim, o casamento é provado através da certidão de casamento. Então, para casar-se, vocês precisam se habilitar perante o cartório publica lá o edital de proclamas, que a gente chama, vai ficar lá 15 dias, né? O edital de proclamas lá publicado, porque caso alguém saiba, epa, fulano vai casar, que história que é essa? Fulano já é casado com essa menina lá do Cotipó, como que vai casar agora com outra? Então, o edital de proclamas, ele serve para dar publicidade da intenção de casamento de duas pessoas, porque se houver algum impedimento, e esses impedimentos do casamento também estão na lei, né, as pessoas podem ir lá e impugnar essa pretensão de casamento das partes, tá? Então, aí você precisa procurar o cartório. Lá no cartório você vai ter as informações. Como que eu faço para casar? Porque, né, até aí levando pro lado criminal, doutora, é crime, né? A bigamia, né? Sim. Então, essa formalidade, ela é extremamente importante. Extremamente importante, com certeza. Até porque, por exemplo, a gente tem o caso dos idosos, né? Sim. Que tem aí as condições específicas para casar. A gente tem as pessoas que têm problemas mentais, né? São pessoas incapazes, relativamente incapazes, né? Então, tudo isso é causa de impedimento de casamento. Então, se alguém souber que uma pessoa impedida está com intenção de se casar, ela pode se manifestar, protestar, impugnar, né? Sim. Então, passados esses 15 dias, aí o cartório, se não tiver nenhum problema, vai dar lá a habilitação para o casamento e vocês vão marcar a data do casamento, tá? Dentro do prazo de 90 dias tem que casar, senão expira a habilitação, aí tem que começar tudo de novo, né? Começa todo o procedimento de novo. E é nessa habilitação, e é nesse caminho que o casal, né, que os cônjuges, os futuros cônjuges vão escolher a formalidade que vai ser a modalidade do regime de bens, né? De regimes. Isso. Tá. Então, o nosso Código Civil, nossa lei civil, ela prevê algumas modalidades de regime de bens. O que é regime de bens? Regime de bens é que você vai escolher como é que vai ser a constituição patrimonial, né? Caso vocês venham se divorciar ou caso um dos cônjuges venha a falecer, como é que vai ser a questão da partilha de bens em caso de divórcio, né? Ou como é que vai ser a herança em caso de falecimento, como é que vai acontecer a sucessão hereditária, né? Então, o regime de bens é muito importante, né? Muito importante. Então, aí o Código Civil, ele prevê ali algumas modalidades, né? As mais conhecidas são a união parcial, né? A comunhão parcial de bens, né? Onde tudo que você e o seu amado têm antes do casamento ou após o casamento é dos dois. Em caso de divórcio, partilha-se 50% para cada um. Em caso de sucessão, que é se um dos cônjuges morrer, cabe, né, ao sobrevivente a meiação, 50% da herança, certo? Então, a mais conhecida é a comunhão universal de bens e o regime de comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens? O próprio nome já fala, parte, né, dos bens vai ser dividido em caso de separação e em caso de falecimento de um dos cônjuges também. Então, como que funciona essa parcial? Parcial porque só entra no patrimônio do casal o que for adquirido pelo casal durante a existência do casamento. Então, em caso de divórcio, vocês vão partilhar, vão dividir ao meio o que vocês conquistaram, adquiriram depois do casamento, tá? E aí nós temos o regime de separação total de bens. Então, muitas vezes, uma das partes tem um patrimônio já muito grande constituído, é uma pessoa, né, que tem uma probabilidade de vir ainda a aumentar o seu patrimônio por um esforço
unilateral, né? E aí eles conversam e decidem, não quero nada que é seu, cada um com o seu, cada um vai correr atrás do seu, a gente não vai misturar as coisas. Eu vou adquirir o que é meu, você vai adquirir o que é seu. Então, eles conversam e decidem definir que o regime de bens desse casamento vai ser por separação total de bens. Em caso de divórcio, cada um pro seu lado, cada um que já tinha, com o que conquistou depois do casamento de esforço próprio, ninguém divide nada com ninguém, certo? E já em caso de morte de um dos cônjuges, né, aí é outros 500, tá? Então a gente não pode confundir a divisão do regime de bens em caso de sucessão, o direito de herança, tá? Então aí a gente tem outras regras de como vai ser aplicado isso, sim, tá bom? Como é que eu faço isso para eu escolher? Aí nós temos uma outra modalidade, que é a participação final dos aquestos, né? Que é um pouquinho complicada de explicar e muito difícil, tá? De alguém optar por esse regime, tá? Mas ele é interessante, para muitas pessoas ele tem as suas vantagens, né? Mas geralmente, em vez de a pessoa optar pelo regime de participação final dos aquestos, faz-se um pacto pré-nupcial, tá? Então aí as pessoas vão ao cartório, fazem um contrato nupcial, pré-nupcial, e estabelece ali, dentro do que a lei permite, claro, regras de como vai funcionar esse regime de bens, tá bom? Então é tudo feito perante o tabelião, no cartório, é registrado, tem que registrar, né, no cartório de imóveis e tudo mais, tá bom? Então, como é que a gente faz para escolher? Bom, aí vocês têm que conversar, é bom fazer uma consultoria, né, com um advogado ou no cartório. Procurar uma assessoria jurídica. Procurar uma assessoria jurídica para você ter esclarecimentos, né? Para você ter certeza da escolha que você vai fazer, tá? Porque dependendo de um regime ou de outro, né? Aí depois não pode discutir. Uma vez que você optou por esse regime, que você concordou, né, com seu noivo de casar-se nesse regime de bens, aí depois você não pode chegar lá na hora de separar e falar, mas eu não queria esse regime de bens, né? Mas eu não sabia que era assim, né? Ele não me falou que era desse jeito. Não tem. Quando você casa, você está declarando perante o juiz de paz que você está de acordo com o que está sendo constituído ali, né? Então depois, na hora de separar, você acha que você está em desvantagem, você alega que você não sabia, que você não queria, que você não ficou sabendo, que ninguém explicou, né? Então não dá, porque quando a gente vai casar, a gente já tem capacidade para isso, para assumir essa responsabilidade. Maior de 18 anos e tudo mais. Então aí não dá para depois vir alegar que não sabia, que não queria, que estava no mundo da lua, aonde que estava, né? Então, a gente sempre fala, se tiver alguma dúvida, procura informação. Tira as dúvidas antes de fazer a opção de assumir o compromisso. Certo? Dr. Newton. Chegou uma pergunta aqui para nós. Sério? Para nós. A pessoa, ela é casada, mas está separada há tempo da esposa, né? Certo. Ele pode adquirir uma união estável com a outra pessoa? União estável? Uhum. Olha, em regra, se ele tem prova de que ele já tem a separação de fato há mais de 2 anos, né? Mas ele ainda não legitimou, assim, não divorciou, não tem declaração de divórcio, né? Vai dar ação judicial para discutir a validade dessa união estável ou não, mas assim, a gente já viu e a gente já acompanhou por decisões, inclusive, né, do próprio STJ, STF, decisões favoráveis, tá? Inclusive, a gente já viu decisões favoráveis em relação a constituição de 2 famílias, né? Recentemente, a gente teve aquela decisão, né, bem polêmica, todo mundo ficou aguardando uma decisão do STJ. Sobre a amante? Sobre a questão, isso, né?
que mesmo sendo casada, convivia com uma outra, né, uma outra pessoa que, vamos dizer, era amante, né? Era amante, mas era diferente, tá, pessoal? Era diferente dessa situação do nosso ouvinte que mandou a pergunta. Porque aqui na pergunta dele é uma coisa muito específica e é diferente do que foi discutido. Sim, né? E também muito comum. E muito situação. comum. Não, é a figura do concubinato que existia antes. Exatamente. Né? É a figura do concubinato que existia antes. Só que no caso dele, não foi concubinato, porque ele já estava separado de fato há muitos anos. Então, ele não estava mantendo duas famílias ao mesmo tempo. Né? Porque o concubinato, ele era muito assim. Mas casado tá, gente? Ele é casado. Ele quer legalizar o namoro ou entre aspas. Ele teria que legalizar o divórcio, né? Converter a separação em divórcio para poder formalizar, legalizar a união estável. Porque é discutível. Caso a pessoa venha querer discutir essa questão da união estável, eu acho difícil de, inclusive, ter uma decisão favorável. Eu acho difícil ter uma decisão favorável, tá? Porque a lei é clara. O casamento, ele só se extingue com a morte, tá? Então, o casamento só se extingue com a morte ou com o divórcio. E hoje o divórcio está muito fácil. Porque antigamente você tinha que comprovar 2 anos de separação de fato para depois você pensar em pedir divórcio. Hoje não. Você casou hoje, amanhã você não quer mais, você vai perante o judiciário e pede: juiz, não quero. Não gostei, hoje se faz até pelo feliz. Cartório. No cartório, inclusive. Pelo próprio cartório. Não é isso que eu queria, me arrependi, não precisa nem justificar por quê, e pede decretação do divórcio e o juiz vai dar a decretação do divórcio, tá? Porque é a tal da emenda da felicidade, né? Que veio alterar o artigo da Constituição Federal, onde para extinguir o casamento precisava de todos os requisitos. Agora não tem mais isso, né? Não tem mais aquela figura de quem que é culpado do divórcio, da separação, né? E tudo mais. Então, vamos regularizar, gente. Não vamos viver nessa vida clandestina. Essa foi assim, uma síntese de várias perguntas que chegou, né? Então, eu acredito que seja devido àquela reportagem de um canal de televisão no domingo, né? Que está mostrando tem um nome em inglês lá que se dá, que a pessoa some, sai para comprar um café ou um cigarro e nunca mais volta, né? Então deve ser nesse interino que a pessoa constitui uma outra família, embora seja casado, né, e quer regularizar essa nova família, né, essa nova união. Então, né? Aí no caso de abandono de lar, né, que a gente até... Mas é casado. Não, mas assim, ó, em caso de abandono de lar, então se houver, tá, gente? Não tô falando que é o caso da nossa ouvinte que mandou a pergunta, não. Mas existem, a gente sabe que existem muitos casos que a pessoa, um dos cônjuges vira as costas e vai, larga filho, larga mulher, larga marido, larga e vai viver a vida. Né? Então, aí nós temos a figura do abandono de lar, tá? E a figura do abandono de lar, mais de 2 anos, né? Tem um prazo aí, 2 anos para configurar, ela traz consequências jurídicas, inclusive perda patrimonial. Sim. Tá? Então, aí, se você abandonou a sua casa, você não contestou, né? Não quis discutir, não deu entrada no divórcio para partilha de bens, não quis regularizar, a gente tem uma máxima, né? Um ditado que diz: o direito não acolhe aos que dormem. Então, você não pode dormir no ponto. Se você sabe que você tem direitos, que você tem obrigações, que você está numa relação que é regulamentada juridicamente, né, legalmente, e você tem ali atribuições que podem trazer garantia, mas também prejuízos, dependendo do seu comportamento dentro dessa relação jurídica, então aí você não pode ficar esperando, né, as coisas acontecerem à vontade. Tem que tomar atitude, né? Então, no caso do abandono de lar é diferente, a gente pode tratar um outro dia a respeito disso, né? Hoje nosso programa vai se encerrar mais cedo, e já está quase chegando no final. A gente precisa entregar o canal às 18h30 para um próximo programa. Então, a gente vai anotar mais perguntas que estão chegando aqui pelo nosso chat.
E nos próximos programas a gente volta a discutir sobre esse assunto, tá bom? O Código Civil traz vários pontos bem interessantes a respeito disso. A gente pode até vir falar depois. Todo mundo tem muita pergunta. Eu recebo assim as pessoas no mercado lá do meu bairro me param para perguntar muito sobre testamento, né, herança, sobre inventário. Nossa, como as pessoas têm dificuldade. E eu vou falar para vocês, na nossa cidade, essa questão de inventário entrava a vida de muitas famílias, de muita gente. A gente vê aqueles terrenos, né, bem valorizados, em localizações muito boas, casas, imóveis se acabando ali. A gente fica, meu Deus, mas por que não põe para vender, não põe no lugar? Tá tudo em questão, assim... Tudo enrolado, sem inventário. A gente tem uma questão de regularização fundiária aqui ainda em Cuiabá muito incisiva em muitas regiões. Então, o pessoal tem pendência de regularização fundiária e fica difícil para fazer inventário. Eu mesmo, na minha família, aqui meu pai. Só dor de cabeça. Mas a gente vai falar também desse assunto que interessa muita gente, a gente sabe. Tá, mas a gente vai estar avisando a todos a respeito disso. Meus colegas, querem complementar alguma coisa? Não, a gente responde, como se diz, em off aqui em off? Pelo WhatsApp. Isso, pessoal. Até porque se a gente for começar outro assunto aqui, vai ter que ter mais um programa. Doutora Paloma, então a gente se abstém aí por enquanto. Tá certo. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, meus queridos colegas, doutor Nilton, doutora Carla. Sim. Vocês podem estar entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp, tá aí no nosso link fixado, né, Sérgio? No rodapé do vídeo, então vocês podem estar anotando. Não deixem de acessar o nosso canal no YouTube, Júris Digital. Não deixe de dar o seu like. Se você gostou, compartilha. Bota aí, clica aí no compartilhar, compartilha com seus amigos, com seus contatos. Se esse assunto, você sabe que tem alguém passando por essa situação de namoro, de união estável, que vai casar, que está separando, está divorciando, compartilha, porque a gente quer levar a informação para frente, tá, pessoal? Então, se você gostou desse assunto, não guarda para você, compartilha com os amigos, leva para frente, tá bom? E se inscreva no canal para você receber as notificações dos próximos programas. E a gente aguarda vocês aqui na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Tchau, caros ouvintes. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Caros ouvintes, na dúvida, procure um advogado ou a Defensoria Pública. Não fique em dúvida para assumir um compromisso no qual você possa vir se arrepender mais tarde. Isso Boa mesmo. noite. Boa noite a todos.